fundador da Casa Stark, responsável por erguer a grande muralha de gelo que protege o mundo dos homens da ameaça dos White Walkers, e também aquele visto como o maior arquiteto da história de Westeros, tendo erguido fortalezas como Winterfell e Ponta Tempestade. Tantos feitos relacionados a um único ser fazem com que Bran Stark, o Construtor, seja visto ao longo da história como uma lenda que nunca existiu, um homem que na verdade são vários ao longo dos anos, e é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje vamos começar mais uma sériezinha aqui no canal, desta vez uma série sobre os heróis de Westeros, começando pelos heróis da Era dos Heróis, as lendas deste universo de Gelo e Fogo. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo porque ajuda bastante a gente aqui. Se você gostar do conteúdo, então, mais pra frente, clique em curtir, não esquece, porque assim esse vídeo chega pra mais pessoas. Bom, vocês perceberam que semana passada a periodicidade de vídeo foi um pouquinho menor, porque eu estava bem resfriado mesmo, então não deu pra gravar, não tava aguentando fazer roteiro, pensar em roteiro, gravar vídeo e tudo mais, mas essa semana eu já estou 100%, então as coisas vão voltar a ter pelo menos um vídeo novo por dia aqui no canal, então já se inscreve também, porque vai ter muita coisa de diversos universos de cultura pop. Bom, antes de tudo é bom relembrar uma passagem dos livros sobre Brandon, que ajuda a gente a entender quem é esse cara. Nomes como Brandon o Construtor, Garth Greenhand, Lan o Esperto e Duhan Godsgrief são nomes para conjurar, mas é provável que suas lendas contenham menos verdade do que fantasia. Então, como essas pessoas existiram na Era dos Heróis, há mais de 8.000 anos atrás, dentro do universo de Game of Thrones e House of the Dragon, não dá para saber muito o que eles fizeram, porque não se tem muitos registros, né? Essas lendas elas vão correndo ano após ano, e aí chega até os dias atuais, com as pessoas falando de tudo isso. Só que as principais construções de Westeros, elas são ligadas, apontadas como tendo envolvimento de Bran the Builder, né, de Brandon o Construtor. Algumas delas podem ter sido feitas por algum filho dele, algum neto dele, mas possivelmente, sim, algum Stark ali, descendente de Bran the Builder, estava conectado a grandes construções como da Torre Alta, como de Ponta Tempestade e principalmente da Fortaleza de Winterfell, que é muito bem planejada, em locais termais ali, muito bem escolhidos para manter o calor de Winterfell, para manter essa fortaleza como o principal ponto de refúgio do norte, né? Tanto que quando o inverno aperta, todas as outras casas ali vassalas dos Stark se reúnem ali, porque o Winterfell é realmente o castelo mais indicado para se sobreviver a invernos pesados. Uma outra coisa legal em relação ao Bran, o Construtor, é que dizem, né, diz a lenda que ele era neto de Garth Greenhand. E Garth Greenhand, a gente vai falar dele aqui também nessa série mais pra frente, ele é simplesmente o rei dos primeiros homens. Ele era o rei desses heróis, né, de todos esses heróis das lendas dos heróis, e dele surgiram muitas famílias, principalmente lá da Campina, dos Hightower, dos Tarly, dos Tyrell e tudo mais. A gente já falou bastante dele, inclusive nesses vídeos, né, de casas de Westeros, falando das casas lá da Campina. Sendo o Brandon o Construtor neto dele, os Stark também teriam essa conexão com Garth Greenhand, que foi o cara que transformou Westeros no que ela é hoje, né? Ele que ensinou as pessoas a cultivar, a se expandir. Ele teve uma porrada de filho e ele acabou gerando também uma porrada de casa, e os Stark podem ter também ligação com Garth Greenhand. Além disso, dizem que ele é filho de Brandon da Lâmina de Sangue. Esse é um cara também da Era dos Heróis que eu falei nesses shorts aqui em cima. O shorts tem menos de 1 minuto, então depois assistam lá também. O Brandon foi tão importante para a história dos Stark que depois dele muitas outras crianças Stark nasceram com o nome de Brandon, né? Até o Ned Stark tem um filho chamado Bran, que é o que termina Game of Thrones, a série pelo menos, no Trono de Ferro. Então, ao longo da história, tiveram muitos Brandon na casa Stark. O irmão do Ned chamava Brandon também. Então, ele é para os Stark o que Aegon o Conquistador é para os Targaryen de Westeros, né? Porque os Targaryen viviam lá na antiga Valíria e o Aegon, esse nome de Aegon aí talvez não fosse tão importante, a gente não sabe. Mas para os Targaryen que vivem em Westeros, o Aegon o Conquistador, ele é o grande herói, por isso que tivemos diversos Aegon ao longo da história, e aqui nos Stark funciona o mesmo com esse cara aqui. Ele foi o cara que, com a ajuda de gigantes e das crianças da floresta, ergueu a grande muralha de gelo, aquela muralha cheia de magia que protege o reino dos homens.
Ele também é visto como o fundador da Patrulha da Noite, né? Algumas histórias apontam ele como sim o fundador, ou pelo menos, no mínimo, o cara que cedeu as terras do norte, onde a Patrulha construiu seus castelos. Então o envolvimento dele com a Patrulha é de ter erguido a muralha, isso é o que se sabe com certeza nas lendas aí, baseado nas lendas, claro, e de ter cedido as terras no que ficou chamado como o presente de Bran, né, que foi quando ele cede diversas terras do norte ali para a Patrulha construir os seus castelos. E por conta desse envolvimento dele direto com a Patrulha desde o início da fundação da organização, né, dessa ordem aí, é que a gente vê os Stark sempre muito próximos da Patrulha da Noite. A gente já falou sobre essa relação no vídeo da Casa Stark também, depois assistam lá que tá bem legal. E aqui é importante saber que aparentemente o Brandon fez tudo o que existe lá no norte, ele começou, né? Então, seguindo as lendas, ele fundou a Patrulha, ou pelo menos ele ergueu a muralha e deu as terras à Patrulha, ele construiu o Winterfell, e ele também participou da construção de diversos outros fortes lendários de Westeros toda, não só no norte. Como o Brandon construiu a Grande Muralha com a ajuda das crianças da floresta, se diz que ele aprendeu a linguagem verdadeira, que era a forma de se comunicar dessas crianças, que eram sons naturais, tipo o som que o vento faz e tudo mais. Então o Brandon, ele inclusive aprendeu a se comunicar com as crianças da floresta através desta linguagem verdadeira, algo que não é mostrado muito em Game of Thrones, porque lá as crianças elas falam de uma maneira normal, né? Mas isso é bem legal, e essa linguagem verdadeira também pode virar tema de outro vídeo, porque é uma parada bem curiosa desse universo. São os sons da natureza, né? Então essas crianças da floresta, sendo elas filhas da natureza, crianças verdes mesmo, elas falam como a natureza, elas replicam estes sons para se comunicar, e o Brandon aprendeu isso para ter a ajuda dessas crianças na construção da Grande Muralha. É uma parada também bem impressionante. Outras construções lendárias de Westeros que são creditadas como tendo envolvimento do Brandon são Ponta Tempestade, com a ajuda do fundador da Casa do Randon e primeiro rei da Tempestade, Duhan Godsgriff, e Torre Alta, a pedido do rei Uthor. Há quem diga que foi outro Brandon, filho do construtor, quem projetou esta construção em particular. E finalizando, só pra gente entender melhor como funciona essas lendas, uma aspas aqui: ninguém pode dizer com certeza se Brandon, o construtor, já viveu. Ele está tão distante do tempo dos romances quanto Noé e Gilgamesh estão do nosso tempo. Essas são palavras diretas de George R.R. Martin sobre todas essas lendas da Lenda dos Heróis, aí da Era dos Heróis, e a gente começou essa série pelo mais conhecido de todos eles, que é Bran the Builder, o fundador da Casa Stark, o fundador de uma das maiores e mais populares casas de todo o Westeros. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir, se inscreve no canal também se ainda não é inscrito, porque ainda vai ter muito vídeo falando desses heróis, tanto da Era dos Heróis quanto de toda a história de Westeros. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.